Tudo bem, galera? Espero que bem, espero que todos fortes, com saúde. Seguinte, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, entrando agora no período joanino, beleza? Período joanino, quer dizer, período em que Dom João e sua corte esteve aqui no Brasil. Legal? Quando foi esse período? 1808 a 1821, beleza? 1808 a 1821. Dom João chega em 1808, abertura dos portos, vamos conversar sobre isso, e fica aqui até 1821 como consequência de uma exigência de seu retorno pelos revolucionários da cidade do Porto, em Portugal. Uma revolução que aconteceu em 1820, exigindo a sua volta, e depois de muita pressão, 1821, finalmente, ele retorna. Beleza? Então, esse é o período, né? Entre 1821 e 1822, fica seu filho aqui, Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, né? E Dom Pedro faz a transição para a independência entre 1821 e 1822, beleza? Então, esse é o período que estamos, beleza? 1808, 1821, período joanino. 1821, 1822, período de transição para a independência. Tá legal? Beleza? Então vamos lá. Como é que aconteceu tudo isso? Por que que ele veio para cá? Qual que é a história? Né? Vamos contar a história então. A gente viu o período napoleônico e essas histórias estão extremamente interligadas, né? Napoleão Bonaparte, se você bem lembra, né, ele organizou um exército poderosíssimo, né, ao longo do período imperial, do seu momento do império, né, o Império Napoleônico, e entre 1804 e 1806, o início do chamado Império Napoleônico, o período do Império, né, antes o Napoleão já estava no poder, mas ele estava no poder desde 1799, dividindo com outros dois líderes, organizando então o chamado período do consulado, né? Consulado entre 1799 e 1804. A partir de 1804, o Napoleão decreta o império, consegue a partir de um plebiscito, né? A aprovação de um império, aprovação popular, e inaugura aí esse período imperial. Então, como eu dizia, entre 1804 e 1806, ele monta um vasto exército, poderoso exército, o mais importante da Europa, pelo menos da Europa Ocidental, e começa a expandir-se pela Europa, né? Passa a dominar todo o território europeu, né? E a Europa continental, quer dizer, aquela Europa não insular, tá certo? Contínua, né? Ela passa a ser de Napoleão. A gente viu que o grande argumento para que Napoleão pudesse dominar, né, toda a Europa era justamente a difusão da liberdade, né? Difundir a liberdade para as demais áreas, né? Para além das fronteiras francesas, entre aspas, salvando as populações europeias de seus algozes, de seus reis absolutos, né, que exerciam plenos poderes, cerceando as liberdades, cerceando, portanto, a igualdade, né, impedindo a igualdade entre as pessoas dentro dos seus reinados. Portanto, segundo a crença, que a narrativa que, de certa maneira, vai embasar as ações de Napoleão, ele estaria, entre aspas, salvando as populações. É óbvio que ele não vai combinar isso com ninguém, né? Mas é pelo menos a narrativa que ele acredita convencer a população francesa e os seus mais próximos, enfim, assessores políticos, né? A sua curriola ali, né? Que o cercava, para então poder agir, para poder dominar a Europa. É claro que ele tinha um desejo pessoal, que era o desejo do poder, né, de se tornar o grande nome da Europa, e ele também queria organizar a economia francesa, né, depois de muitos anos de
revolução e, portanto, de crises econômicas sucessivas, o Napoleão Bonaparte vai botar a roda da economia para funcionar. Para isso, ele precisava dinamizar a indústria, dinamizar a agricultura e mercados consumidores. Por isso, então, a outra grande questão aí, né, não declarada, era, além do seu poder pessoal, era justamente expandir a economia francesa buscando mercados. Como esses mercados já estavam, de certa maneira, monopolizados ou ligados à economia inglesa, né, a grande potência econômica da época, do início do século XIX, o que fez o Napoleão Bonaparte? Ele tentou bloquear, né? Você lembra bem disso? É uma das principais passagens, se não a principal, das ações externas de Napoleão. Tentou bloquear a Europa continental para a economia britânica. Fez uma espécie de embargo econômico, né? Tentou impedir que a economia inglesa pudesse continuar vendendo seus produtos, emprestando seu dinheiro e comprando produtos do continente europeu. Então esse foi o tal do bloqueio continental. Quem furasse o bloqueio, esse bloqueio foi imposto exatamente no ano de 1806, quem tentasse bloquear, quem tentasse furar, eu quero dizer, esse bloqueio, estaria perdido, estaria perdido, estaria ferrado. Ele, Napoleão Bonaparte, iria invadir. Então a promessa era a invasão aos territórios que ousassem furar esse bloqueio. Então, e aí, né, a gente até viu isso em aula, foram 3 monarquias, né, ou impérios, que ousaram furar: Portugal, Espanha e Rússia, né? Os espanhóis foram dominados por Napoleão e o seu rei aprisionado. Lá na Rússia, o Napoleão tenta invadir isso tempos depois, a partir de 1812, e entra numa complicação que vimos aqui. Essa complicação foi promovida pela chamada política da terra arrasada, quando então o czar Alexandre I conseguiu convencer as populações mais fronteiriças ao avanço, né, que receberia em primeiro plano, né, os avanços franceses, abandonassem suas terras, não permitindo que as tropas napoleônicas pudessem se alimentar. O fato é que ele se deu mal na Rússia, mas em Portugal, voltando um pouco para trás, lá para 1807, conseguiu articular a fuga de sua corte com a Inglaterra, né? Então a proposta era, vamos fazer um jogo de ganha-ganha, né? Nós, nos transferindo para o Brasil, nossa principal colônia, podemos abrir os portos para a entrada dos produtos de vocês, ingleses, né? Então vocês saem ganhando, só que em contrapartida vocês nos protegem, né, com a sua marinha, a principal marinha do mundo, né, da marinha francesa. E o que nós ganharíamos com isso? Obviamente ganharíamos a continuidade da nossa liberdade, inclusive de fazer comércio com vocês, emprestando o dinheiro de vocês ingleses, né, ou seja, as nossas relações comerciais estariam intactas e elas valem muito para nós portugueses. Essa era a grande, então, ideia de Dom João. E aí foi feita essa transferência, ele sai em novembro de 1807, né? Lembrando que o bloqueio foi declarado em 1806. Me parece que as tropas napoleônicas chegaram a uma espécie de, não sei se é lenda ou se são fatos verídicos, mas há documentos que dizem que as tropas napoleônicas chegaram a avistar os últimos navios zarpando, né, de Lisboa, mas o que vai acontecer efetivamente, que a gente sabe, é que 10.000 nobres, foi a maior transferência de uma aristocracia europeia para a América, vem para cá. E chegando aqui,
principais pontos de chegada foram Salvador e Rio de Janeiro. Chegando aqui, se instauraram, né, aqui no Brasil. E aí começa, então, a história joanina no Brasil. Dom João, ele era um príncipe regente neste momento, que de fato tinha o poder porque a sua mãe, que era a rainha, né, nominalmente, ela estava passando por um processo de aguda esquizofrenia. Ela não tinha mais condições de governar Portugal, e muito menos o Brasil, né, com as dimensões que temos aqui. Então ela é conhecida como, exatamente por isso, como a louca, a viradeira, tinha alucinações complicadas, não dormia à noite, saía berrando no palácio. Então realmente era uma doença muito triste que atingiu essa senhora, e ela, Dona Maria I, a viradeira louca, né, assim conhecida, foi afastada do poder. E o Dom João, então, até a morte de sua mãe, né, acabou exercendo esse, entre aspas, principado, mas no fundo, né, ele era o rei. O Dom João, né, ele, assim que chegou no Brasil, fez o prometido, abriu os portos, né, em 1808. Então ele sai de Portugal em novembro de 1807, chega aqui no Brasil em janeiro de 1808 e imediatamente abre os portos às nações amigas. O que seria isso? Essa abertura dos portos às nações amigas é muito importante tanto para a corte portuguesa, diga-se de passagem, quanto para a Inglaterra. Para a Inglaterra é óbvio, né? Aí a quebra do pacto colonial, muitos historiadores já entendem, portanto, aí ser o primeiro passo da nossa independência. Estamos diante efetivamente de um processo de independência combinado, concordado entre a corte portuguesa e a Inglaterra, né, porque caiu o pacto colonial. Então, a corte, né, e os industriais, agricultores, comerciantes, luso-brasileiros podiam agora negociar com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com quem quisesse. Então, cai por terra o pacto colonial. Por que para Portugal é interessante ou para a corte portuguesa aqui é interessante? Porque eles ganham na transação, eles ganham na dinamização econômica, eles ganham impostos, ganham taxas alfandegárias de exportação e importação. Foi criado um imposto que girava em torno de 16% para produtos portugueses que aqui circulassem e de 24% para produtos de origens de nações amigas, das demais nações, portanto, incluindo a Inglaterra. Mas para a Inglaterra, por enquanto, ok, porque entre não poder, pacto colonial, e agora poder, mesmo que com impostos, estaríamos, né, os ingleses estariam num cenário muito mais favorável em termos econômicos. Legal. Esse ano de 1808, obviamente, também foi um ano de muitas realizações no campo econômico, no campo jurídico-político, né? Afinal, aqui instaurada no Rio de Janeiro, capital da colônia, né, a corte portuguesa começa a promover melhorias para ela própria poder, então, ganhar recursos, dinamizar a economia e poder morar melhor, poder morar bem, né? Então, dentre outras realizações de ordem financeira, por exemplo, temos a criação do Banco do Brasil, um órgão emissor de dinheiro, né, e fomentador de nossa economia, emprestando dinheiro para industriais. O alvará da produção industrial, diga-se de passagem, a produção industrial até então era proibida, então Dom João permite que as indústrias possam se desenvolver. Óbvio, agora a corte está no Brasil, não faz mais sentido proibir a produção industrial aqui, né? Antes fazia, porque concorreria com a produção industrial metropolitana. Agora não, a metrópole está aqui no Brasil, né? Então, e você tem também transformações de ordem cultural, né, e educacional, né, pensando aí na educação como cultura, então de ordem cultural como um todo, mas criaram-se faculdades, né, o Museu de Belas Artes lá no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional também no Rio, o Museu Nacional que pegou fogo, infelizmente, há pouco tempo atrás, né,
e acabou com todo o acervo, o Jardim Botânico. Então temos aí a imprensa régia, quer dizer, uma imprensa genuinamente nacional. Então o que você tem aqui, 1808 foi um ano maravilhoso, um ano importantíssimo, não sei se maravilhoso, depende do ponto de vista que a gente está vendo aqui, né? Mas, de qualquer maneira, importantíssimo, né? Como parte da construção daquilo que a gente pode entender de uma nação, de um Estado nacional, né? Com todas as instituições políticas, econômicas, culturais. Em termos políticos, a gente tem a montagem do próprio aparato jurídico, político, né? Aqui que qualquer nação tem, qualquer nação se organiza, né? Congresso, tribunais, etc. O que vai acontecer um pouquinho depois é que a Inglaterra começa a pressionar no seguinte sentido, meu. Escuta, por que os meus produtos ficam tão caros para entrar aí? Tudo bem, a gente paga imposto para vocês, tem que movimentar a corte, né, com esses impostos. Beleza, mas a gente quer pagar menos, até porque senão a gente não vai mais emprestar dinheiro para vocês. Era a principal potência, a principal credora da corte, a corte não podia abrir mão dela, então, sentindo essa dependência, os ingleses então forçam a barra para digamos assim, um privilégio, um benefício maior para os seus produtos. E aí, em 1810, se assina o Tratado do Comércio e Navegação, junto com um outro tratado conhecido como o Tratado da Aliança e Amizade. São dois tratados, um chama-se Comércio e Navegação, outro Aliança e Amizade, ou simplesmente os Tratados de 1810. O que o Tratado do Comércio e Navegação dizia? Que os produtos ingleses passariam a ter uma cobrança de impostos de 15%, ou seja, seriam mais baratos do que os produtos portugueses, por exemplo, aqui no Brasil, que ainda estava vinculado a Portugal politicamente. Portanto, os produtos ingleses e os demais produtos das nações amigas continuavam com 24%. Os produtos ingleses entravam por aqui pelo Brasil de uma maneira louca, né? Era um status, era um sinal de status ter produtos ingleses. Então lá os ricos comerciantes, industriais, agricultores do Rio de Janeiro compravam até esqui, né? Para esqui de neve, para esquiar na neve, né? Nada a ver em pleno Rio de Janeiro, mas ter um produto britânico era um sinal de status. Então, uma enxurrada de produtos britânicos aqui, a gente começa a sair, para muitos historiadores, da nossa dependência, né, da metrópole, e começamos a entrar ou arrumar para uma dependência econômica cada vez maior em relação à economia britânica, né? Muito bem, e o Tratado da Aliança e Amizade, ele dizia que o Brasil tinha que se comprometer a libertar os seus escravos e também dava aos súditos ingleses uma espécie de patamar de privilégios, né? Rezava esse tratado que qualquer tipo de problema que súditos britânicos porventura tivessem aqui no Brasil, eles passariam a ser julgados por um júri especial formado por britânicos, por juízes britânicos. Então, uma espécie de status, né? Uma espécie de cidadão especial dentro aqui do Brasil, né? Então, esses foram os tratados de 1810. E interessante essa história da escravidão, porque guarda um pouquinho na gavetinha aí, é o começo das pressões britânicas no sentido de liberar a escravidão para que, então, o Brasil entrasse de fato no mercado consumidor, com trabalho livre, assalariado, mais consumidor, mais voltado para o consumo de produtos britânicos. Se a gente caminhar um pouquinho, né, vamos percebendo como esse processo está indo em direção à independência. Essa é uma questão importante, né? Se a gente caminhar em direção a 1815, em 1815 acontece uma questão interessante, que é o Congresso de Viena, que vimos aqui também, né? O Congresso de Viena, ele dentre outras coisas, um congresso retrógrado, de retorno a posições absolutistas. O Dom João se preocupa muito com o congresso e em participar do congresso. Por quê? Porque Portugal está dentro daquele ambiente do princípio da legitimidade
que poderia lhe garantir o controle das suas colônias, né? Das suas colônias espalhadas pela África, pela América, etc. Entendendo que qualquer tipo de processo de independência seria considerado ilegal, ilegítimo, clandestino, pelo princípio da legitimidade. Porém, o Dom João não pode participar do Congresso, porque ele é visto como um rei banido, um rei fujão, um rei que não está à frente do seu reinado, do seu país, porque fugido no Brasil. O que faz, então, o Dom João para, ao invés de voltar para Portugal, que ele não quer, mesmo depois da derrota do Napoleão, ele prefere o Brasil com todas as suas características geopolíticas muito mais interessantes e favoráveis para o futuro, né? O Brasil seria o país do futuro desde lá. O Dom João não quer voltar, mas ele eleva, isso é uma jogada política, ele eleva o Brasil a Reino Unido. Opa, peraí. O Brasil é elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. O que quer dizer isso? Ele, na verdade, passa a se transformar numa espécie de extensão do território português, ou do Império Português. Não é ainda independente de Portugal, mas é extensão de Portugal, não é mais colônia também, né? Então, é um patamar entre, digamos, a colônia e a independência. Isso é uma jogada política para Dom João dizer, olha, eu estou no meu país, eu estou na União de Portugal, Brasil e Algarves, ou seja, na mesma extensão de poder, e não estou na colônia, né? Então, assim, ele ganha digamos assim, um artifício diplomático, ele conquista o artifício diplomático para justificar a sua participação no Congresso de Viena. Porém, qual que é o efeito colateral disso? O efeito colateral disso é que as nossas elites, né, as nossas elites políticas, aristocráticas, etc., já entendem que o Brasil não volta mais à condição de colônia. Dali, né, é só galgar mais degraus, ou seja, subir ali mais alguns degraus à independência de fato. Colônia não seremos mais, né? Lê do engano. Em 1820, em Portugal, na cidade do Porto, né? Em Portugal, a burguesia, então dita liberal, burguesia liberal do Porto, resolve que o Dom João tem que voltar. Os portugueses estavam já de saco cheio de estarem submetidos a ditaduras. Primeiro, uma ditadura francesa, de 1808 até 1810. Os portugueses conseguem expulsar o general ditador francês Junot, chamava-se Junot, lá de Lisboa, mas, com apoio da Inglaterra, ele é sucedido por uma espécie de poder regencial, um poder provisório, inglês, até a volta de Dom João. Como Dom João não queria voltar, os burgueses, agora já tempos depois, deram um ultimato, respaldado pelo povo, deram um ultimato. O Dom João, ou você volta, você perde o seu lugar. E o Dom João, então, acaba sendo forçado a voltar. É interessante essa Revolução do Porto, porque ela tem um caráter duplo, né? Qual que é esse caráter? Ela é ao mesmo tempo liberal, porque exige que Dom João assine uma Constituição, ou seja, um documento que limita o seu poder e permite a separação dos poderes em um legislativo, executivo e judiciário, nesse ponto, portanto, é liberal, e, ao mesmo tempo, ela é conservadora, ela é retrógrada, essa revolução, porque ela exige a recolonização do Brasil, ou seja, que o Brasil volte ao patamar de colônia. É aí que vem, então, essa questão. Dom João volta, 1821, acaba o período joanino. Quem é que fica no Brasil? O Dom Pedro. O Dom Pedro vai promover esta transição para a independência, com apoio de quem? Das elites locais, que não desejavam o retorno à condição de colônia, a pacto colonial, a perder seus mercados paralelos, né, livres, por aqui pela América ou por qualquer outro canto do mundo. Então, o Dom Pedro, ele, um objetivo pessoal de exercer o poder antes do pai morrer, portanto, ele está ali com a faca e o queijo na mão para exercer esse poder monárquico do Brasil, a principal colônia, mais rica do que a própria metrópole. Então, corta laços com o pai, com Dom João,
para poder governar aqui, com apoio, né, da elite local, a gente chama de aristocracia rural. Dom Pedro, portanto, tem ideais, propostas de poder pessoal, e por isso ele vai abraçar essa causa. E a elite brasileira, ou luso-brasileira, tem a motivação de manter a liberdade ou até, né, aproveitar esse momento para conduzir o Brasil à ruptura total e continuar com a sua liberdade econômica conquistada em 1808. Esse processo é o processo final da independência. Dom João, como é forçado a chamar o seu filho, exige a volta de Dom Pedro, e Dom Pedro acaba rompendo oficialmente no começo, janeiro de 1822, com Dom João, claro, sempre com o apoio das elites locais. E em setembro de 1822, ele acaba proclamando a independência, declarando a independência formal, né? Então, essa independência formal, a gente pode entender essa independência muito mais como o final de um processo que começou lá em 1808, né, com a abertura dos portos, com a elevação do Brasil ao Reino Unido em 1815, e deságua na declaração formal de nossa independência. A partir daí, a gente começa a entrar no chamado período imperial, a independência, o período de independência, de autonomia, o período monárquico do Brasil, o primeiro reinado, né? Primeira parte do período monárquico brasileiro com Dom Pedro I. E vai acontecer um monte de coisa. Dom Pedro aí, ajudado pelas elites até então, começa a entrar em conflito com essas mesmas elites que o ajudaram. Mas é um assunto para nossa próxima aula. Tá legal? Valeu, até!